Salve, salve família, professor Breno Vinhas na área, ó, diretamente aqui dos estúdios IBV. E primeiro, ó, nesse vídeo, antes de mais nada, eu vou fazer diferente porque, ó, eu tenho que parabenizar vocês. Olha, foram tantos comentários no vídeo da parte 1 do Estatuto Social dos Correios, mas tantos nos comentários lá no vídeo. Vocês foram até lá no Instagram do IBV, mandar um monte de mensagem, porra, nunca pedi nada pra vocês, fala lá pro Breno gravar uma parte 2 para finalizar o Estatuto dos Correios. Pronto. Deu certo, né? O que vocês não pedem sorrindo que a gente não faz chorando aqui no IBV, não é verdade? Família, ó, sem mais delongas, vamos comigo aqui que eu vou fazer uma pegada diferente aqui nesse vídeo, tá? Eu preparei uma sequência da parte 2 e última parte aqui deste vídeo do Estatuto Social dos Correios e no meio pro final dessa aula eu aprontei um negócio aqui diferente para vocês, tá? Eu peguei um resumaço daquilo que eu acredito que seja uma das maiores, se não a maior aposta de cobrança de incidência dos temas para a tua prova, tá? É uma parte ali que se você fosse estudar sozinho, sabe, são coisas que estão soltas, intercaladas, né, nessa norma aqui no Estatuto Social que talvez você não fosse se ligar. Tem número, eu compilei para você um resumaço com número, datas, prazos, com gestão, quantidade de membros, sabe, um monte de coisa que estava jogada. Eu organizei, estruturei, tudo ficou muito bacana, mas muito, e é uma alta aposta de incidência para a tua prova, tá? Então fica aqui comigo no vídeo, cuidado com o final, que é importantíssimo, talvez seja a maior aposta para a tua prova, tá? E ó, para não perder muito material gratuito, informação, notícia em primeira mão sobre o concurso dos Correios, já vai no link aqui na descrição. Primeira coisa, se inscreve no nosso canal, né? Para não perder nenhum vídeo gratuito aqui, uma quantidade absurda de material gratuito que a gente produz para vocês. Mas vai na descrição desse vídeo. E lá embaixo tem um link para você se inscrever na nossa newsletter, porque lá você não perde nenhuma oportunidade, não corre o risco de perder nada, de ficar de fora de tudo que o IBV está fazendo e produzindo para você para o concurso dos Correios. E é de graça. Se inscreve na newsletter que você recebe informação de graça, material de graça, já tem um guia da aprovação lá de graça para você, um PDF baixar, tudo de graça, tá, família? Então bora lá. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o que interessa, naquela pegada que você já está acostumado aqui no IBV, direto ao ponto, ó. Regras gerais da administração foi um tema muito pedido por vocês lá no primeiro vídeo da parte 1. Se você não viu, tá chegando aqui do nada, caiu de paraquedas, tem a parte 1 desse vídeo aqui no nosso canal no YouTube, tá? Vamos lá. Artigo 22 da remuneração e das indenizações. 22. A remuneração dos membros estatutários, lembra? Aquela parte dos membros todos que a gente vai até revisar aqui com você. E quando aplicável nos demais comitês de assessoramento, quais mais? O que é isso? Pera aí, deixa eu fazer uma revisãozinha com você, fazer um link, né? Porque talvez você tenha visto o último vídeo faz tempo. Lá no artigo 12 do próprio Estatuto Social dos Correios, a gente fala a empresa de Correios e Telégrafos terá, que é os Correios, né? Assembleia Geral e os seguintes órgãos estatutários, um monte. E lá por último, no último inciso 6º, ele fala que além de tantos os outros órgãos estatutários, existem alguns outros possíveis que o Correio, se der na cabeça dele, eles podem criar também. Então o 22, lembra dele, fala, ó, a remuneração dos membros estatutários e, quando possível, né, quando aplicável, dos demais comitês de assessoramento que o Correio for criando ao longo da vida dele, né, será fixada anualmente em Assembleia Geral. Então é a Assembleia Geral que vai fixar a remuneração dos membros estatutários. Pegou? Linkou? Show. Nos termos da legislação vigente, sendo proibido, é vedado, proibido, o pagamento de qualquer forma de remuneração não prevista em Assembleia Geral. Beleza. E parágrafo único, ó. A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, percebe? Será fixada em Assembleia Geral também, em montante não inferior a dos conselheiros fiscais. Então, um não pode receber menos que o outro. Perfeito? Só fazer esse link aqui para você. Só estamos começando, tá? Só comecinho. Só para a gente esquentar, para a gente aquecer aqui. Vem comigo no artigo 23, isso aqui é importante. Família, ó, primeiro aqui, ó, segundo slide, já tem uma grande aposta para a tua prova. Eu acredito muito nisso. Toma cuidado e anota aí junto comigo no teu material, ó. 23. Os membros dos conselhos de administração e fiscal, também do comitê de auditoria e demais órgãos estatutários, lá do artigo 12, lembra do artigo 12, decora, eu até trouxe ele aqui de novo para você já, fica calmo, terão ressarcidas suas despesas. Cuidado aqui, ó. Quais despesas? De locomoção e estada. Grava isso, locomoção e estada. Tá.
necessárias ao desempenho da função, sempre que residentes fora da cidade em que for realizada a reunião. Então, quando ele tiver que viajar, porque ele não mora nessa cidade, nessa região onde vai ser feita essa reunião, eles terão ressarcidas essas duas despesas. Perfeito? Não moro lá, vai pagar para mim o ressarcimento de despesa com locomoção e estada. Só que vem aqui embaixo. Parágrafo único. Caso o membro resida na mesma cidade da sede onde vai ser feita essa reunião, esta custeará as despesas de locomoção, tem aqui e tem ali, né? E alimentação. A alimentação tem aqui, mas não tem ali. Pô, é evidente. Aqui, já que a gente está fazendo o link já imediatamente, aqui automaticamente junto comigo na aula, é fácil você fazer a compreensão disso. Pô, é lógico, a reunião está sendo feita no mesmo local onde eu moro, por que vai pagar o hotel para mim? Não é verdade? Mas e lá na hora da prova? Quando o tempo se passa, né? Porque a gente perde a informação com o passar do tempo, né? A gente vai esquecendo, né, das coisas com o passar do tempo. É o declínio da retenção de memória. Por isso a gente tem que revisar bastante, bater na tecla várias vezes. Lá na hora da prova, isso aqui pode passar batido. Ele jogar essa estada para cá. Ou, ao contrário, deixa aqui bonitinho. Faz o contrário. Joga esta alimentação, deixa eu apagar para despoluir visualmente para vocês. Joga esse aqui para cá. Inclui locomoção, estada e alimentação. Percebe? Artigo 23 e parágrafo único. Cuidado que eles têm uma probabilidade boa para a tua prova, tá? Pela simples inversão da alimentação ou jogar o de cá para lá. Beleza? Show de bola. Vem para o artigo 24. Ele é mais tranquilo, mas tem número, né? A remuneração mensal devida aos membros dos conselhos de administração e fiscal dos Correios não excederá. Aqui não tem para onde você fugir, tá? É memorização. Isso é muito mais aluno do que professor. Não tem como fazer essa parte por você. Eu não consigo memorizar para você, então vai tomar nota aí. Não excederá 10% da remuneração mensal média dos membros da diretoria executiva, sendo proibido, olha aqui embaixo comigo, vedado o pagamento de participação dos lucros da empresa. Cuidado que a prova pode muito bem só tirar o vedado. Falando sendo permitido, e talvez faça até sentido para você. Por que não? Sendo até permitido o pagamento de participação dos lucros. Ué, por que não pode, né? Não pode. Ponto final. Decora para a tua prova, memoriza isso. Pelo amor de Deus, não perde um ponto para cá. Dos órgãos estatutários, é só uma revisão, tá? Perceba que a gente vai para frente e volta para o artigo 12, né? É porque a gente bateu tanto na tecla. Órgãos estatutários. Tá falando de órgãos estatutários. A gente já viu isso no vídeo da parte 1, então só para a gente fazer esse link de novo, né, construir essa ponte para você, tá aqui, ó, para você rememorar, né, lembrar, revisitar esse tema. Dos órgãos estatutários, cuidado com o artigo 12, tá? Porque o Estatuto Social dos Correios fala o tempo todo dessa galera aqui. E ainda na aula de hoje a gente vai falar um tanto de coisa sobre isso aqui, mas um bocado de coisa. Então lembra que eu tenho aqui da Empresa de Correios e Telégrafos, uma Assembleia Geral e os seguintes órgãos estatutários. Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e esse que eu trouxe à tona para você lá no slide na nota de rodapé, né? Outros que der na cabeça dos Correios para eles montarem também. Agora vamos prosseguir aqui, tá? O artigo 12 foi só para a gente rever. Do treinamento, artigo 25, ó, os administradores e conselheiros fiscais, até mesmo ó, os representantes dos empregados eles precisam participar na posse e anualmente, quando eles entram em exercício das funções para cumprir as atribuições de cada um e todos os anos fazer um aprimoramento, né? Ó, participar de treinamentos específicos disponibilizados direta ou indiretamente pela empresa, conforme disposições da Lei 13.303, que já gravei aqui no YouTube para você, tá? Tem aula dela aqui para você já também, que ela trata do regime jurídico das empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? Depois aqui dessa aula, se você não viu, vai lá conferir que tem no canal do YouTube aqui, ó. E do decreto 8.945, que também fala muito sobre empresa pública e sociedade de economia mista, tá? É vedada, cuidado com isso. O cara que não fizer isso, olha o perigo, ó, é vedada a recondução, a reeleição desse cara que não faz isso, ó.
é vedada a recondução do administrador ou do conselheiro fiscal que não participar de nenhum treinamento anual disponibilizado pela empresa dos Correios e Telégrafos nos últimos 2 anos. Perde essa possibilidade, né? Ele perde esse direito. Muito bem, então decora número, data, prazo, é sempre muito importante. Código de Conduta e Integridade, artigo 27, vem comigo, ó. A empresa disporá de código de conduta e integridade, elaborado e divulgado na forma da Lei 13.303, já te falei, tem aula dela aqui no canal no YouTube, e o Decreto 8.945 de dezembro, que aí, ó, família, não se preocupa, esse 27, essa aqui tá aqui só para desencargo de consciência para você, tá? Pra gente não pular coisa aqui, pro 28 tá na ordem, na linha cronológica pra gente. Aqui sim, 27 só foi pra gente chegar aqui, do conflito de interesses. Artigo 28, ó. Nas reuniões dos órgãos colegiados, anteriormente à deliberação, antes de começar a deliberar sobre o tema, sobre pauta da reunião, ó, o membro que não seja independente, porque talvez o membro tenha interesse naquilo ali que vai ser discutido, então ele não é independente, né? Ele não vai ser imparcial, ele vai ser inclinado pelas ideologias, as necessidades dele, não é verdade? Então, o membro que não for independente em relação à matéria em discussão deve manifestar seu conflito de interesse, deve levantar a mão e falar, ó, na verdade, galera, eu acho que eu não vou poder palpitar sobre esse negócio aí não, porque eu tenho interesse direto nisso aí que está sendo discutido, tá? Então, óbvio que eu vou ser parcial. Então, ele deve manifestar o conflito de interesse ou interesse particular retirando-se da reunião. Ele não pode permanecer nesta reunião, né? E caso ele não faça isso, não se manifeste, qualquer pessoa pode manifestar o conflito, caso dele tenha ciência. Então, alguém que sabe que aquele cara lá tem interesse nessa situação, tem que falar, ah, ele não falou, mas eu sei, tá? Eu sei que esse cara aí tem interesse escuso aí por trás de tudo isso. Devendo o órgão colegiado deliberar sobre o conflito conforme seu regimento e legislação aplicável. Tá? Fácil. Molezinha por enquanto. Vamos continuando, ó. Defesa tanto judicial e administrativa, tá? Presta atenção nisso, que os Correios devem proporcionar essa defesa também, não só no judiciário, mas em processos administrativos também. Tem muita prova que faz essa pegadinha e exclui. Não, administrativo não. Na justiça a gente proporciona advogado, a gente paga para você. No administrativo, tu que te vira aí, meu irmão. Não é assim não, é lá e cá, tá? Ó, 29. Os administradores e os conselheiros fiscais, eles são sim, tá? Não tire dele essa responsabilidade na prova. Eles são sim responsáveis, na forma da lei, pelos prejuízos ou danos causados no exercício de suas atribuições. Primeira coisa, tá? Primeiro passo. 30. Vamos falar mais sobre isso. Os Correios, empresa de Correios e Telégrafos, por intermédio de sua consultoria jurídica, né? Eles têm um tanto de advogado lá, um corpo de advogado, ou mediante advogado especialmente contratado, escolhe um para defender essa pessoa, deverá assegurar aos integrantes, a galera da ativa, e aos ex-integrantes. O cara era membro e já cumpriu o mandato dele, a gente vai ver os prazos no finalzinho, lembra que eu fiz um resumaço, um compilado no final dessa aula aqui para você? Puta bizu para você, vai... Olha, o final disso aqui é imperdível, pelo amor de Deus, não perde o final. É tanto para os integrantes como para os ex-integrantes da diretoria executiva e dos conselhos da administração e fiscal. Defesa em processo judicial e administrativo contra eles instaurados, pela prática de atos no exercício do cargo ou função, nos casos em que não houver incompatibilidade com os interesses da empresa. E parágrafo único, o benefício previsto aqui de assistência de um advogado, né, previsto no caput, que é na cabeça, né, aplica-se no que couber e a critério do Conselho de Administração aos membros do Comitê de Auditoria e àqueles que figuram no polo passivo de um processo judicial ou administrativo, ou seja, ó, existe o polo ativo e o polo passivo. O polo ativo, resumão, sabe, de forma mais didática possível, tá? Um pouco mais complexo do que isso, mas ó, no polo ativo e polo passivo de um processo. O polo ativo é quem está processando, o polo passivo é quem está sendo processado. Então, se o cara está figurando no polo passivo, ele está sendo processado, então o Correios tem que dar uma força para esse cara aí e dar essa assistência aqui, tanto para um advogado na justiça ou para um BO administrativo
um advogado por um processo administrativo, em decorrência de atos que tenham praticado no exercício da competência delegada pelos administradores. Então, ele acabou fazendo algum serviço que foi mandado, né, fazer. Ele teve delegada esta função por alguma outra pessoa e deu ruim, deu merda, alguém vai ter que ajudar esse cara. Os Correios vai prestar assistência tanto para o processo judicial como administrativo, tá? Mas não para por aí. Tem mais coisa, mais detalhes sobre esse imbróglio, esse BO aí judicial e administrativo que o cara pode segurar uma bucha, ó. Parágrafos, para acabar os parágrafos aqui, ó, segundo e terceiro. A forma da defesa em processos judiciais e administrativos será definida pelo Conselho da Administração. Beleza, e se nem te preocupa com isso aqui, mas vem aqui para baixo que isso é importante para a tua prova, é perigoso. Terceiro, na defesa em processos, de novo, judiciais e administrativos, se o beneficiário da defesa for condenado, deu ruim, hein? Mas deu ruim mesmo, olha aqui, ó. Em decisão judicial transitada em julgado. Breno, professor, peraí, vai com calma. O que é decisão judicial transitada em julgado? É aquela que não é mais passivo de interposição de recurso, tá? Acabou, irmão. A casa caiu. Você já esperneou, você já correu para tudo quanto é canto, tentou fugir, você recorreu para o infinito e além. Você foi até o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, bateu o martelo de forma definitiva. Este processo transitou em julgado, não tem mais para onde você correr, tá? Então, num processo judicial ou administrativo, se o beneficiário da defesa, quem estava no polo passivo, sendo processado, for condenado numa decisão que não cabe mais recurso, acabou mesmo, morreu. Ó. Decisão judicial transitada em julgado, com fundamento o fundamento da decisão, ele foi condenado por quê? Violou lei, ou violou o estatuto, que a gente está estudando aqui agora, ou decorrente de um ato culposo ou doloso. Os dois, decora que os dois precisam estar aqui, que tem prova faz excludente. Ah, somente nos casos de dolo. Ah, somente nos casos de culpa. Aqui estão os dois, nos dois casos. Se ele for condenado por ato culposo ou doloso, vai dar ruim para ele. Rapidinho, a prova não vai exigir esse conhecimento, que é muita parte aí penal para você, mas vamos falar de crime, né? Um crime doloso. O dolo é quando você tem um ânimos, a vontade, é o de propósito, fiz porque quis, sabe? Tem as variantes ali, dolo, preter dolo, não perde tempo com isso aqui para esse tipo de prova, tá? Homicídio doloso, por exemplo, matei porque eu quis. O culposo é o famoso sem querer. A culpa é quando você age por imperícia, imprudência e negligência. Foi sem querer, eu não queria matar. Estava dirigindo meu carro, na velocidade ali, e de repente passou uma moto, uma bicicleta bem na frente do meu carro. Cara, não deu tempo de frear, matei o cara. Queria matar? Eu não, nem sabia quem é esse cara. Ah, era teu inimigo? Cara, eu estava dirigindo, nem sabia quem era. Matei. Mas você estava a 120 por hora, a via era de 80, então você foi imprudente, né? Então é um caso culposo. Imperícia, imprudência e negligência. Não foi por querer. Então nesses dois casos dá ruim para ti, tá? Dá ruim. Ele deverá ressarcir à empresa de Correios e Telégrafos todos os custos e despesas decorrentes da defesa feita pela empresa, além de eventuais prejuízos causados. Então, os Correios até te dá essa força aí. Ó, deu ruim? Você vai ser processado? Toma aqui um advogado. Agora, se você foi condenado numa decisão judicial transitada em julgado, tanto por dolo, tanto por culpa, meu irmão, aí tu que fez a cagada, né? Se você tivesse sido absolvido, beleza, a gente paga o teu advogado. Agora deu ruim porque a culpa é tua, tu que fez BO, né? Agora segura a bucha. Você que te vira aí. Artigo 31. Fica assegurado aos administradores e conselheiros fiscais, bem como aos ex-administradores e ex-conselheiros, o conhecimento de informações e documentos constantes de registros ou banco de dados dos Correios, indispensáveis à defesa. Claro, para ele se defender, ele tem que saber tudo aquilo que está sendo dito contra ele, ele tem que ter documentos suficientes para fazer provas em seu favor, não é? Olha lá, indispensáveis à defesa administrativa ou judicial, em ações propostas por terceiros, de atos praticados durante seu prazo de gestão ou mandato. Beleza. Até aí, deixa eu trazer mais para baixo aqui, então, já que eu estou muito mais para cá, né? Do seguro de responsabilidade. Tranquilo. Isso aqui, vem comigo rapidinho, ó. Os Correios
poderá manter contrato de seguro de responsabilidade civil permanente em favor dos administradores, conselheiros fiscais e membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade. Lembra lá, artigo 12, a galera do artigo 12 que eu trouxe de novo aqui para você rever? Sucessão e remuneração, na forma e extensão definidas pelo Conselho de Administração para a cobertura das despesas processuais e honorários advocatícios de processos judiciais e administrativos, instaurados em face deles, relativos às suas atribuições junto à empresa. Então, fácil, molezinha, os Correios, né? Empresa de Correios e Telégrafos, se quiser, né? Não é obrigado. Deverá, errado. Se a prova falar deverá, pronto, peguei erro, pegadinha, não vai errar, pelo amor de Deus. Poderá manter um contrato de seguro. Pode. Pegar uma instituição financeira, fazer um contrato de seguro, pagando lá mensalmente um valor, para que se der muito ruim, porque custear despesa processual é alto, né? Esses advogados cobram um valor muito alto. Então, se quiser, os Correios podem fazer isso aqui, um seguro, porque aí na hora que der ruim, tiver que contratar um advogado, o advogado cobrar 100 mil, 200 mil, 300 mil, sei lá. Não vou pagar, porque a empresa que eu contratei o seguro paga isso aqui para mim. Se quiser fazer isso, né? Mudando o capítulo 4, Conselho de Administração. Vamos lá. Isso aqui pode cair na tua prova, tá? Atenção, vem cá comigo. Ó, olha o tipo de pergunta da prova, já destrinchando esse slide. Ó. O Conselho de Administração é o órgão de deliberação estratégica e colegiada dos Correios. Ponto, questão de prova. Qual é o órgão de deliberação estratégica colegiada dos Correios? Boa. Anota. E até escreve isso como se fosse uma pergunta mesmo. Qual é o órgão de deliberação estratégica e colegiada da empresa de Correios e Telégrafos? Tá aqui, na cara do gol. Decore isso para a tua prova que tem perigo, hein? Isso aqui é perigoso. E deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade, meio ambiente e os deveres fiduciários dos seus membros de garantia contra os credores, né? Seus deveres de garantia contra os credores, em alinhamento ao disposto na Lei 13.303, que já te falei, eu dei essa aula, está gravada aqui no nosso canal do YouTube, depois corre lá para você conferir, maratonar os vídeos que a gente tem aqui para você, ó. Da composição. De novo, ó, já te falei, sempre em muitos vídeos aqui do canal no YouTube, familiar, sempre quando você estiver estudando para concurso público, com qualquer tema que tenha número, data, prazo, nem espera o teu professor pedir. Se você viu número, data, prazo, percentual, escreve, anota, passa caneta, passa marca-texto, porque a probabilidade de cair na tua prova é muito grande, porque a gente se embanana todo com número. É número para lá, é número para cá, é 7, é 2, é 3, é 5, é 20, é 180. A gente se perde, né? A gente confunde os números. Você acha que o examinador de prova, que é o cara que elabora questões para concurso público, não sabe como é que você funciona? É claro que ele sabe. Às vezes te conhece melhor do que você mesmo. Então ele vai preparar questões nesse sentido para você. Ele sabe que você vai se bater cabeça com o número. E eu preparei um resumão para você aqui, um compilado com isso, hein? Já. Fica aí comigo. Da composição. O Conselho da Administração, estamos falando da composição do Conselho da Administração. Primeiro passo, ele é composto por 7 membros, anota, a mão, a próprio punho, tá? A mão. Eu já falei isso várias vezes, falo lá no Instagram do IBV Cursos, nos stories, faço reels falando disso, de técnica de estudo, de memorização. Você que estuda para concurso público, você quer ser aprovado, né? Então concurso é um estilo de vida, você tem que pagar o preço por isso. É justo que muito custe aquilo, que muito vale, não é verdade? Como diria Santa Teresa d'Ávila, então dá trabalho. Dá trabalho por quê? Passar em concurso? Porque vale muito. Passar no concurso, ter previsibilidade, ter estabilidade, ter boa remuneração, não é? Então você tem que pagar o preço por isso. Então você quer passar no concurso, revitaliza alguns hábitos que você de repente matou ali no meio do caminho da tua vida, que é escrever a própria punho. Se você digitar a tecla A e a tecla B no seu computador e no teclado agora, não tem diferenciação cognitiva nenhuma para o seu cérebro. Agora você escrever à mão, a própria punho, a letra A e a letra B são feedbacks diferentes sendo exercidos no seu cérebro e isso ativa a memória de longo prazo. Escreva. Composição. O Conselho da Administração é composto por 7 membros e a gente tem que destrinchar isso aqui. Esses 7 membros, eles são divididos assim. 4 indicados pelo ministro de Estado, supervisor. O presidente da CET, aqui está faltando o inciso dele, né?
um indicado pelo ministro da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e um representante dos empregados nos moldes da Lei 12.353 de 28 de dezembro de 2010. Então, 4, 5, 6 e faltou o 7 para completar o 7 aqui, o 1 aqui, tá? Só faça essa complementação. 7 membros, 4, 5, 6, 7 membros, todos eles quem indica quem. Isso é perigosíssimo para a tua prova, tá? Prosseguindo, parágrafos, os membros da diretoria executiva, ó, exceto o presidente dos Correios, não poderão compor o conselho de administração, podendo, no entanto, serem convocados por esse colegiado para participarem das reuniões sem direito a voto, exceto, pelo amor de Deus, exceto o presidente dos Correios, que sim, ele, obviamente, poderá. Só que o presidente dos Correios não pode ocupar o cargo de presidente do Conselho de Administração, nem que seja de forma temporária. Cuidado com esse slide aqui para a tua prova, tá? Cuidado com isso aqui para a tua prova, depois não vai falar que foi por falta de aviso. Artigo 36. O presidente do Conselho de Administração e seu substituto, eles serão escolhidos na primeira reunião do órgão que ocorrer após a eleição dos membros, né? Devendo o presidente ser um dos membros indicados pelo ministro de Estado supervisor. E 37, hein? Ó, vem comigo. O Conselho de Administração deve ser composto no mínimo, tá vendo? Número, data, prazo, percentual, 25% de membros independentes, de membros que não tenham interesses direta ou indiretamente nas relações praticadas pelos Correios. Sabendo que os seus critérios, aí já vai mais tranquilo, ó, de dependência serão definidos por essas legislações aqui. Grava o começo. O Conselho de Administração, lembra? São 7 membros, 4, 1, 1, 1. Ele deve ser composto, no mínimo, por 25% de membros independentes. Às vezes, isso pode dar uma fração. Pode dar um número quebrado. Então, ele vem aqui para mim e explica, ó. Quando, em decorrência da observância do percentual acima, que a gente acabou de ver, né? Resultar em número quebrado, fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro. Porque não tem como eu ter 1,6 membro. Como é que eu ponho esse cara? Não tem como, né? Então tem que arredondar a conta. Se eu tenho um número igual ou superior a 5, ó, eu arredondo para cima. Então se é 1,6, se é 1,5, isso vira 2. De 5 para frente, eu arredondo para cima para 2. Agora, se é 1,4, vira 1. Percebeu? Imediatamente superior para 2, então, no caso aqui do meu exemplo, né? Quando a fração for igual ou superior a 5. Ou para baixo, quando for inferior a 5. Beleza, né? Tranquilo. Ô, Glória, agora chegamos num momento aqui que eu aprontei um negócio para vocês que eu falei no começo desse vídeo, né? Um resumaço, aquele bizu para você dar aquela acelerada, turbinada. Você vai perceber que tem alguns artigos que eles estão bem intercalados. E foi esse o trabalho que eu tive. Eu peguei todo o estatuto, coisas que estavam jogadas, parecendo meio sem pé na cabeça, para lá no começo, uma coisa no fim, aí voltava para trás, ia para frente. Meu Deus do céu, um trabalho danado. Eu reuni, eu compilei coisas sobre reunião, segmentei tudo certinho, bonitinho, coloquei números, datas, prazos em dias, em meses aqui para você, para ficar muito mais fácil a tua vida. Então vem comigo. Ó. Primeira coisa, vamos falar da reunião. Eu aposto muito nisso na tua prova e você vai entender comigo. Eu acho que você vai concordar comigo. Primeira coisa, vamos com calma. Ó, cuidado com todos esses 4 artigos aqui, para começo de conversa. 42, ele fala do Conselho da Administração, como que é feita a reunião do Conselho da Administração, como é feita a reunião da diretoria executiva, lá no artigo 59, como é feita a reunião do Conselho Fiscal, como é feita a reunião do Comitê de Auditoria. Esse é o mais tranquilo, tá? Esse é o menorzinho. Artigo 95, ele fala pequenininho. Esses outros 3 são mais perigosos. Tudo fala de reunião, tá? Como é feita a reunião aqui,
como é feita a reunião aqui, como é feita a reunião aqui e como é feita a reunião aqui. Olha o que eu preparei para você. Ó, artigo 42. O Conselho de Administração. De administração. Ó, eu tenho esses 4. A partir de agora, para a gente prestar atenção. Não perde o fio da meada. O Conselho de Administração vai se reunir de que jeito? Ó, com a presença da maioria dos membros. Show. Ordinariamente, uma vez por mês. É o tradicional. Sem precisar ninguém ficar convocando. É obrigatório. É automático. Uma vez por mês é a reunião ordinária do Conselho de Administração. E de forma extraordinária, sempre que necessário. Ah, aconteceu uma coisa aqui inesperada, vamos reunir. Show, perfeito. Tá bom? Cuidado, lembra disso aqui, ó. Uma vez por mês, tá? Beleza, depois você vai entender onde eu quero chegar. A diretoria executiva, o artigo 42, ele tem mais coisas dentro dele, tá? Eu fiz um resumo, o principal para você. Artigo 59. Opa! Deixa eu voltar, família. Eu apertei coisa que eu não devia. Deve ter encostado em algum troço aqui, ó. A diretoria executiva reunir-se-á também, ordinariamente, como? Uma vez por semana. Olha que lindo isso para a prova. Todos os outros eu tenho mês. Mês, mês, mês. Aqui na diretoria executiva é uma também, mas por semana. A diretoria executiva reunir-se-á ordinariamente uma vez por semana. Faça isso no teu material de revisão aí junto comigo, hein? E extraordinário, sempre que alguém pedir. O Conselho Fiscal, reunir-se-á ordinariamente, beleza, uma vez por mês, extraordinariamente, sempre que necessário. Ó, o Comitê de Auditoria deverá realizar pelo menos, tá? Não 2, é pelo menos, porque pode ser mais, pelo menos 2 reuniões mensais. Olha que slide maravilhoso que eu preparei para a tua prova, 42, 59, 79 e 95. Começou a entender o bizu, resumaço compilado que eu preparei aqui no finalzinho da aula para você? Cara, isso aqui é extraordinário para você. Então, primeiro passo, tá? Pega isso, identifica os padrões. Cara, sei lá, printa essa tela, printa esse negócio aqui. Vai lá para o Instagram do IBV e fala, gente, pelo amor de Deus. Porque tem mais coisa bacana para você, ó. Ó, a gente vai passo a passo. Vai lá no Instagram do IBV, qualquer coisa, e fala, ó, pelo amor de Deus, como é que eu faço para ter o slide que o Breno deu na aula? Dá esse arquivo aqui para mim. Perdão, que eu tô meio gripado, hein, família? Essa virada de tempo aqui me pegou. Cara, eu tenho certeza que o IBV vai fazer o impossível para te proporcionar tudo que a gente tem lá, tá? É só chamar lá. Vai lá no Instagram do IBV, digita lá no Instagram. Se você não segue o IBV no Instagram, pelo amor de Deus, né? IBV Cursos. Vai lá, IBV Cursos. Que a galera te manda esse troço aqui. Tenho certeza que eles vão te atender lá. Segundo passo, ó. Estamos falando das reuniões, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Lembra? São essas reuniões. Deixa eu apagar. Ô, amado. Olha lá, sabia que tinha clicado em coisa que eu não devia. Cadê? Aqui. Ó, estamos falando de reunião. Dessa galera toda. Você vai perceber que o comitê de auditoria, já te falei, ele é o menorzinho. Agora, quase as diferenças, eu já te dei. As diferenças essenciais para você pegar padrão, eu já te dei. Agora, quase que todo o resto é igual para eles. Então, se você pegar o artigo 42 e começar a ler ele, você vai ver que depois no 59 vai falar da reunião da diretoria executiva, você vai falar a mesma coisa. 5 dias úteis para disponibilizar a ata, aqui também, exceto o comitê de auditoria, que ele é pequenininho. Então, eu trouxe para você o 42 para a gente ler ele todo. Não vamos ler todo o 59, porque ele é igual a 42. Não vamos ler o 79, porque ele é igual a 42, que é igual a 59. Tirando ali o prazo da reunião, uma vez por semana, uma vez por mês. Ó, vem entender comigo, ó. 42.
O conselho, ele na íntegra, tá? Reunião na íntegra aqui para o conselho de administração. De novo, ele vai se reunir com a presença da maioria dos seus membros, ordinariamente uma vez por mês, pelo amor de Deus, não por semana, e extraordinariamente sempre que necessário. Não inverta o nome, tá? Colocar o extraordinário aqui e o ordinário lá no final. Ah, ele vai se reunir extraordinariamente uma vez por mês e ordinariamente sempre que necessário. Tá vendo? Pegadinha para a prova aqui. Tudo, exatamente tudo, eu te dou o caminho das pedras que você pode se encontrar lá na hora da prova. 43. O conselho de administração será convocado por quem? Seu presidente ou pela maioria dos membros do colegiado. Aí você vai lá na outra reunião da diretoria executiva, está falando a mesma coisa. 44, isso também está na reunião da diretoria executiva, é igual, por isso que eu não preparei para você essa parte. Ó. A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima de 5 dias úteis. É igual para todas as outras reuniões. Salvo nas hipóteses devidamente justificadas pelas empresas e acatadas pelo colegiado. As reuniões do Conselho de Administração podem ser presenciais, semipresenciais ou virtuais, por meio de tele e videoconferência, conforme o entendimento do colegiado definida na convocação da reunião. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes, os faltantes não interessa, e serão registradas em ata, podendo ser lavradas de forma sumária. Então, cuidado que tem que estar esses presentes, não é pela maioria dos membros, e sim os presentes na reunião. Nas deliberações, deixa eu trazer para cima que ficou em cima. Nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração, o presidente terá, além do voto de desempate, o voto dele próprio, pessoal. Ele vota, normal. Se empatou, ele tem o voto de Minerva, o famoso voto de Minerva para desempatar. Então ele vota com o seu voto pessoal e se empatou, ele desempata com o voto dele. Isso é igual para todos os outros. Tá? Então aqui a gente dá um pequeno salto, a gente vai para esse outro tema diferente, da licença, vacância, substituição e eventual, porque tem número para gente. Eu acho importante para a tua prova, eu aposto nisso aqui, então vem comigo. Em caso de vacância, ou seja, o cargo ficou vago, ausente, porque o cara não quer mais o mandato dele, ou porque morreu, ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro da diretoria executiva, o presidente designará o substituto, dentre os membros da diretoria executiva. 57. Em caso de vacância, ausência ou impedimento eventuais do presidente dos Correios, o Conselho de Administração designará o substituto. Pergunta de prova. Quem designará o substituto do presidente nos Correios nos casos de vacância, ausência ou impedimento? Para você. Para você. O Conselho de Administração. O Conselho de Administração. Perfeito? Cuidado para eles não trocarem para o outro membro estatutário lá do artigo 12 do Estatuto Social dos Correios, tá? O substituto do presidente não o substitui como membro do Conselho de Administração. E 58, ó, cuidado com a prova também. Os membros da diretoria executiva, eles farão jus, eles terão direito, todos os anos, anualmente, evidentemente, né, a 30 dias de licença remunerada, férias, terão férias. Podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos, juntar, né, não tirar 2 férias e juntando elas, sendo proibida sua conversão em espécie e indenização. Você tem que tirar as férias, você não pode vender as suas férias, no caso dos Correios, como está sendo dito aqui no finalzinho. Resumo da ópera, né? É isso, você não pode vender as férias. Ó, cuidado. Estamos no final, estamos no resumaço, o resumaço que eu preparei aqui para você. Presta atenção nisso, ó. Prazo de gestão, aqui. Eu vou e já volto. Prazo de gestão aqui. Só que, no 5.5 eu estou falando de prazo de gestão da diretoria executiva, que eu estou falando de prazo de gestão do Conselho de Administração. Cara, isso aqui na prova tem uma probabilidade gigantesca, eu aposto demais nisso aqui. 39. O Conselho de Administração terá um prazo de gestão unificado de 2 anos. Decora. Permitidas no máximo 3 reeleições, 3 reconduções consecutivas. Já a gente vai ver que tem coisa diferente. Tem padrão, tem coisa igual, mas tem coisa diferente. Prazo de gestão de quem? Conselho de Administração, 2 anos. Permitidas no máximo
3 reeleições consecutivas dos seus membros. No prazo do caput serão considerados os períodos anteriores de gestão ocorridos há menos de 2 anos. Tá, aqui é só mais leitura. Atingido o limite a que se refere o parágrafo anterior, o retorno de membro do Conselho de Administração para os Correios só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão. E o prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração se prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros, enquanto a galera não entrar, né? Tá bom, perfeito. Aqui que a gente tem que se preocupar agora de novo, para não confundir. Ó, o prazo de gestão da diretoria executiva será unificado também de 2 anos, sendo permitida, no máximo, 3 reconduções consecutivas. Tudo bem, tudo bem. Grava esses dois porque tem coisa diferente, que eu aposto isso na prova. Você vai entender. Aqui o mesmo papo lá de trás. Ó, lembra? É a mesma coisa. Atingido o limite, que se refere ao caput, o retorno do membro da diretoria executiva para os Correios só poderá ocorrer após decorrido período equivalente ao prazo de gestão. E no prazo a que se refere o caput serão considerados os períodos anteriores de gestão, ocorridos há menos de 2 anos, e a transferência de diretor para outra diretoria dos Correios. Claro, eu era diretor daqui e fui mandado para ser diretor numa outra. O prazo que eu estava diretor aqui vai ser considerado para o prazo que eu sou diretor de lá, tá? Tranquilo. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui que maravilhoso para a tua prova. Mas aqui eu estou falando de prazo de atuação. Viu? Prazo de gestão do Conselho de Administração. 2 anos, 3 reconduções. Prazo de gestão, diretoria executiva, padrãozinho. 2 anos, 3 reconduções. 2 anos, 2 reconduções. Perfeito, né? O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal será de 2 anos, permitidas no máximo 2 e não 3, 2 reconduções consecutivas. Atingido o limite, este limite, a que se refere o caput, né? O retorno do membro do Conselho Fiscal para os Correios só poderá ser efetuado após decorrido o prazo equivalente a um prazo de atuação. E o prazo de atuação é 2 anos. Então, após 2 anos. Igual nos outros, né? Isso aí é igual. No prazo a que se refere o caput, de novo, serão considerados os períodos anteriores de atuação ocorridos há menos de 2 anos. Aí igual, não se preocupa porque é padrão. E para finalizar, artigo 91. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria será de 3 anos. 3 aninhos. Não coincidente para cada membro. Isso é perigoso, eu vou te explicar. Permitida uma única reeleição. Eu tenho 3 reconduções. Eu tenho 2 reconduções e aqui uma recondução. Recondução, reeleição, mesma coisa, né? Trocar 6 por meia dúzia. Então, cuidado. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria será de 3 anos. 3 anos. Uma reeleição. 3 anos, uma reeleição. 2 anos, 2 reconduções. 2 anos, 3 reconduções. 2 anos, 3 reconduções. Galera, eu falei para você, lembra que eu avisei? Eu te preparei e falei, ó, eu tenho um antídoto para você, porque chega uma hora desse estatuto que começa a ficar, meu Deus do céu, uma troca de informação, um monte de número, data, prazo para lá e para cá. Cara, tabela. Faz tabela disso aqui que eu fiz para você, esse resumão compilado que eu trouxe aqui para você agora, tá? À mão, manuscrito, como te pedi, avisei para você potencializar a memória de longo prazo, né? Que é o que a gente precisa para ser aprovado nesse concurso público. Então, olha lá que maravilha que a gente tem aqui. O comitê, os membros do Comitê de Auditoria terão um prazo de mandato de 3 anos. Não coincidente para cada membro, tá? Não é comum para cada membro. É um prazo individual, tá? Permitida uma única reeleição. Os membros do Comitê de Auditoria poderão ser destituídos, perdeu o cargo, né? Pelo voto justificado da maioria absoluta, tá? Tem muita prova que troca pela maioria, ou é maioria absoluta, ou maioria simples.
São quórums de votação em processos de eleição, tá? Não vai a fundo nisso, tá? Mas a maioria, para você decorar aqui, é absoluta do Conselho de Administração. Então, família, ó, seguinte. O que eu fiz aqui, na verdade, foi dar o caminho das pedras, dar atalhos para vocês, tá? É fazer um trabalho que talvez você não consiga fazer por tempo, porque demanda tempo. Demanda tempo, né? Porque fazer toda a leitura do Estatuto Social, pô, tu faz em casa, né, velho? Tu consegue fazer isso sozinho. Agora, e esse trabalho dessa logística de você montar uma cronologia, pegar uma coisa que está no começo, meio e fim e estruturar isso junto visualmente, né? Isso que eu tentei fazer para você, tá? Nessa parte 2 do vídeo do Estatuto Social dos Correios, tá? Eu espero que tenha sido produtivo aqui para você, que tenha iluminado um pouco, clareado um pouco aqui das informações, mas aqui a gente mata esse tema Estatuto Social dos Correios. Lembrando, tem a parte 1 do vídeo e essa é a parte 2. Não esquece, segue o IBV aqui, clica no sininho para receber notificação sempre de vídeos novos do IBV e vai na descrição do vídeo que tem um link para você se inscrever gratuitamente na newsletter do IBV. Que lá você recebe notícia em primeira mão dos concursos dos Correios, sabe? Tá saindo um monte de novidade. Qualquer coisa que acontecer, sair sobre o concurso dos Correios, você vai receber notificação do IBV, informações, notícia, blog e muito material gratuito que a gente está produzindo para você, para esse concurso dos Correios, tá bom? Corre, vai lá no link aqui na descrição, clica e se inscreve que é de graça. Se inscreve de graça lá, que é para receber um monte de coisa de graça, tá bom? Família, missão dada, missão cumprida, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos.